Olá, galera do segundo ano. Estamos começando aqui o nosso curso na modalidade à distância e hoje vamos falar sobre as características gerais dos seres vivos. Antes disso, não se esqueçam de fazer anotações no seu caderno, compartilhar suas informações, se inscrever no canal, ok? Então vamos lá. Os seres vivos, todos os seres vivos, são formados por células. Existem dois tipos de células encontrados no nosso planeta Terra. Seres vivos que são formados por células procariontes e seres vivos que são formados por células eucariontes. Células procariontes são aquelas células que não possuem membrana nuclear. Células eucariontes são aquelas células que possuem membrana nuclear. Vamos ver um pouco disso mais à frente. Mas existem estruturas que não são formadas por células, que infelizmente nos últimos dias têm estado em todos os noticiários, que são os vírus. Os vírus não são considerados seres vivos. Os vírus são um caso à parte, tratado pela ciência. Mas existem também os príons, que é um outro caso à parte. Tanto vírus como príons, como já falado aqui, não possuem células. No caso dos vírus, encontramos apenas material genético de DNA ou RNA e proteínas. E no caso dos príons, a coisa fica mais misteriosa ainda. Em príons, nós só encontramos proteínas. Isso mesmo, os príons são proteínas infectantes. Estão relacionados com uma doença que eu acho que você já ouviu falar em alguma vez. A doença da vaca louca. Vamos ver um pouco isso à frente. Continuando aqui. O que são as células? As células são a unidade fundamental da vida, descartando esses outros que nós falamos aqui. As células é a parte fundamental da vida. Por quê? É na célula que o metabolismo, as reações que acontecem nos seres vivos, acontecem. É a célula que trabalha para que o seu fígado, por exemplo, consiga produzir todas as moléculas que ele produz. São as células que ajudam a você a perceber o mundo e dar respostas, como os neurônios. Cada célula tem características semelhantes, mas a função vai se modificando dependendo do órgão que ela está. Essas células podem também variar de tamanho e de forma, dependendo do órgão e do que ela vai fazer. Vamos aqui estudar as características gerais dessas células e associar isso à vida dos seres vivos. Vamos começar. A organização celular. Nós já falamos sobre isso aqui. Vamos lembrar. Acelulares. O que é acelulares? São aqueles seres que não constituem células. Vírus, que são formados de proteína, DNA ou RNA, e príons. Príons, como nós já falamos, são as proteínas infectantes. Essas partículas não são seres vivos, porque não possuem células. São colocados em um caso à parte. Já os seres celulares são formados por dois tipos de células, procariontes e eucariontes. As células procariontes são as células que formam as bactérias. Bactérias são organismos unicelulares, altamente adaptáveis. Simplicidade é sinal de adaptação nesses seres. Vivem em todos os lugares do planeta Terra. E há quem diga até que viva fora do planeta Terra. Já se sabe que no espaço sobrevivem muito bem. São encontrados em todos os ambientes. Imagina que dentro de você existem mais bactérias do que células próprias suas. São organismos bem complicados. Eles têm uma capacidade muito grande de mutação.
são capazes de se modificar de uma forma até meio inacreditável. Muitas bactérias hoje em dia não existem nem mais antibiótico para combatê-las. Por isso, configura uma grande preocupação para a ciência médica. Os seres eucariontes também podem ser unicelulares, no caso dos protistas e alguns fungos, chamados de leveduras. Os seres eucariontes podem ser pluricelulares. Pluricelulares quando tem mais de uma célula. Nesse caso, alguns seres são sem tecidos, chamados de fungos filamentosos. A estrutura formadora do fungo filamentoso é chamada de micélio. Alguns seres eucariontes têm tecidos. Desses seres com tecidos, existem alguns que são aclorofilados, ou seja, que não possuem clorofila, e seres que são clorofilados, que possuem clorofila. O que é clorofila? É uma substância que está presente nos cloroplastos. As plantas são capazes de fazer fotossíntese, graças à presença da clorofila nos cloroplastos, que ajuda a utilizar a energia proveniente do Sol para a síntese de adenosina trifosfato. Então vejam, a organização celular. Os seres podem ser acelulares, quando não possuem células, vírus, viróides e príons, celulares, bactérias procariontes e eucariontes, são aqueles que possuem membrana nuclear. Os seres eucariontes podem ser unicelulares, no caso dos protistas e fungos chamados de leveduras. Pluricelulares, sem tecidos, fungos filamentosos. No caso dos fungos filamentosos, eles são formados por micélios. Com tecidos aclorofilados, que não têm clorofila, não são capazes de fazer fotossíntese. São chamados também de heterotróficos. Hétero, diferente, trófico de alimento. Não são capazes de produzir seu próprio alimento. E clorofilados, que são as plantas. São seres capazes de fazer fotossíntese porque possuem uma estrutura chamada de cloroplastos. Deu para entender? Vejamos então um pouco mais detalhado. Seres procariontes são aqueles que não têm carioteca. O nome é esse. Carioteca, membrana nuclear e envoltório nuclear é a mesma coisa. Na biologia, uma estrutura pode ter vários nomes. Isso acontece porque a língua oficial da biologia é o inglês. E na hora de tradução pode haver algumas diferenças. Fique atento às variações desses nomes. Nas provas é comum aparecer um ou outro nome. Carioteca é um nome que não está sendo muito utilizado. Ultimamente, prefere-se a palavra membrana nuclear. Mas foi colocado aqui de propósito, para que você saiba que é a mesma palavra para a mesma estrutura que pode ter dois nomes, membrana nuclear ou carioteca. Em uma célula procarionte, nós observamos aqui que ela é formada por uma cápsula. Nem todas as bactérias têm cápsula, viu? Mas as que têm cápsula são capazes de atravessar ambientes muito hostis, como no nosso estômago, que muito ácido. Algumas bactérias precisam atravessar o estômago para chegar no intestino, e elas possuem cápsula. Protege as bactérias, elas conseguem passar pelo ácido clorídrico e chegam até o intestino. Bactéria também é capaz de se locomover. Para isso, ela usa o flagelo. Em relação ao DNA, nós já vimos que os seres procariontes não têm membrana nuclear. O seu DNA está no citoplasma. O DNA de um procarionte geralmente tem apenas um cromossomo. O que é um cromossomo? É a forma que os genes são organizados. Mas existem exceções. As bactérias possuem também uma outra estrutura, chamada de plasmídio,
Esse plasmídio é um tormento na nossa vida, porque são eles que transmitem a resistência bacteriana. Bactérias são capazes de resistir de uma forma espetacular e perigosa aos nossos antibióticos. Bactérias, seres procariontes, assim como eucariontes, também possuem membrana nuclear. Membrana nuclear não, membrana plasmática. A membrana plasmática de procarionte e de eucarionte tem a função de transporte de substância, mas em procarionte, porque não existe a mitocôndria, a membrana nuclear está envolvida no processo de transformação de energia. Vamos ver um pouco isso mais à frente. Para que isso aconteça, essa membrana nuclear vai formar, plasmática, ou vai formar uma estrutura chamada de mesossomos. Nesses mesossomos é que acontecem as reações químicas para a síntese da famosa molécula de adenosina trifosfato. Tanto procarionte como eucarionte possuem os ribossomos. Vamos falar com ele com mais detalhes nas aulas posteriores. Mas eu já posso adiantar que os ribossomos fazem a síntese. Sintetizar é fabricar as proteínas tanto em eucarionte como procarionte. As células eucarionte, conforme vocês podem observar aqui nesse desenho, são muito mais sofisticadas. Possuem uma quantidade de organelas muito maior quando comparada às células procariontes. Ribossomos, complexos de Golgi, lisossomo, mitocôndria, núcleo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, flagelos também, centríolos, fibras, parede celular, lisossomos, vacúolos, cloroplastos. Chega! Como tem coisa? Calma, nós vamos estudar isso detalhadamente nas nossas próximas aulas. Nesse momento, é importante que você saiba que o procarionte não tem membrana nuclear, não tem carioteca, que o eucarionte tem membrana nuclear, ou seja, o seu DNA está protegido por um núcleo, por uma membrana. E que células procariontes são muito simples, mas simplicidade aqui quer dizer adaptação. E células eucariontes são muito complexas, um monte de estruturas. São capazes de permitir os organismos pluricelulares. Por enquanto, vamos ater a estes conceitos. Logo, logo, vamos estudar estrutura por estrutura. Agora vamos voltar a falar dos vírus. Estão tão famosos ultimamente. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Na verdade, os vírus só conseguem se reproduzir e realizar as suas reações químicas dentro de um ambiente celular. Por isso que eu digo que são parasitas dentro das células obrigatórios. Mas os vírus conseguem viver de forma inerte fora da célula. Um caso assustador é o coronavírus. As últimas pesquisas mostram que esse vírus é capaz de viver até 9 dias fora de uma célula hospedeira, em superfícies mais variadas. Os vírus atacam tipos específicos de células, mas são capazes de se adaptar muito bem. Um vírus pode deixar de atacar um animal e passar a atacar o homem, no piscar de olhos. Nós não podemos mais ficar sem prestar atenção nisso. Os vírus constituem uma ameaça muito grande à civilização humana. Temos que ficar de olho. Apesar de ser constituídos de forma simples, de DNA ou RNA associado a proteínas, nós observamos que eles são altamente adaptáveis. Uma vez dentro das células, parasitam completamente o ambiente celular. Eles podem tanto destruir a célula como se inserir no seu DNA. E a cada vez que a célula se reproduz, reproduzem eles também. De fato, a análise do DNA humano mostrou que vários vírus estão nessa condição. Estão inseridos no nosso DNA. E a cada vez que a nossa célula se reproduz esse DNA também. Vamos pensar um pouco mais nessas partículas.
que nem seres vivos são. Os vírus também não atacam somente o homem. Atacam animais também. E animais de criação, animais que servem para o nosso consumo. E nem as plantas ficam longe disso. Os vírus causam muitos prejuízos na nossa agricultura. E vírus ataca a bactéria. Os bacteriófagos são os vírus conhecidos por atacarem bactéria. Há alguns anos atrás, até tentou-se estudar para usar os vírus como um poderoso antibiótico, mas se viu que a história era muito perigosa e se abandonou a ideia. Aqui abaixo nós vemos a figura do vírus influenza, o vírus da gripe. Assim como o coronavírus, também é um vírus envelopado, formado por várias proteínas, que nós temos aqui representadas, H e N. Ele também possui um envelope. Também é um vírus de RNA. O influenza causou uma pandemia em 1918, levando à morte milhões de pessoas por mundo todo. É também altamente contagioso. Mas diferente do coronavírus, o homem já avançou nos seus conhecimentos. Sobre o influenza, nós já sabemos medicamentos para tratar, que é o Tamiflu, sabemos a sequência das suas proteínas e sabemos mais ou menos mapear as suas mutações. Vacinas contra a influenza são desenvolvidas todos os anos, já que ele muda muito. E cada vez que ele muda, o nosso sistema imunológico passa a não reconhecê-lo. Então é uma luta. Todo ano nós temos que desenvolver nova vacina para poder tratar o influenza. Assim como o coronavírus, o influenza também é uma ameaça à nossa sobrevivência. Por isso ele é muito monitorado, principalmente aqueles que atacam animais. Lembre-se, os vírus são capazes de pular de uma espécie para outra, ou seja, deixar de atacar uma espécie para atacar outra. Muito provável um vírus de ave passar para humanos. Isso no piscar de olhos. Por isso estamos aprendendo, desde a epidemia de 1918 e essa agora do coronavírus, que nós não podemos baixar a guarda. Vírus são estruturas simples, mas são altamente adaptáveis e altamente perigosos. Vamos ter atenção a isso. Então vamos rever o que vimos até agora. Vimos que células podem ser, os seres vivos podem ter células procariontes e células eucariontes. Não esquecemos que vírus e príons não são seres vivos. Vírus e príons são um caso à parte. Envoltório nuclear, carioteca e membrana nuclear, eu estou me referindo ao núcleo, ausente em procarionte e presente em eucarionte. O DNA está livre em procarionte e está combinado com proteínas em eucariontes. Essas proteínas são chamadas de histonas e elas têm uma função bastante interessante. Veja, como o DNA de eucariontes tende a ser maior quantidade, porque tem mais número de cromossomos, para que eles não fiquem todos embolados, os organismos desenvolveram uma proteína chamada de histona. É como se fosse grampinhos para evitar que esse DNA ficasse todo embaraçado. Interessante, né? O DNA, células procariontes podem fazer divisão binária ou fusão binária. O que é isso? É um tipo de reprodução assexuada. Na verdade, bactérias podem fazer reprodução sexuada e assexuada. Quando bactérias fazem reprodução sexuada, ocorre por conjugação bacteriana, por exemplo, mas também pode ocorrer por troca de material genético por meio de outras estruturas, como o plasmídio, que a gente vai ver um pouco mais à frente. A bactéria faz uma reprodução sexuada toda vez que ela está sofrendo uma pressão seletiva. Sabe o que é pressão seletiva? Quando ela se sente ameaçada. Sim, se ela perceber, entre aspas, que ela pode morrer, então ela faz uma reprodução sexuada. E por que será que ela faz isso?
toda vez que ela faz uma reprodução sexuada, ela aumenta a variabilidade genética. Não que numa reprodução assexuada não tenha também variações, já que a bactéria, por se reproduzir muito, pode haver muito erro. A cada 30 minutos, uma bactéria pode se reproduzir. Então, imagine, de 30 em 30 minutos, esses seres vivos crescendo. É assustador. Já em células eucariontes, a nível celular, nós vamos ver dois tipos de reprodução. A mitose, quando uma célula vai gerar uma outra célula igual a ela, com o mesmo número de cromossomos, e a meiose, quando uma célula vai gerar 4 com a metade no número de cromossomos. Um pouco mais à frente falaremos sobre isso. E os gibossomos? Os gibossomos são encarregados da síntese de proteínas. São diferentes do ponto de vista de RNA ribossomal para eucarionte e para procarionte, mas a função é a mesma. Endomembranas. Não existem endomembranas em procarionte. Já em eucarionte, encontramos algumas endomembranas muito importantes, como o retículo endoplasmático rugoso, que é encarregado, junto com o gibossomo, da síntese de proteína de exportação. Vamos falar um pouco mais disso à frente. As mitocôndrias só estão presentes em células eucariontes. São responsáveis pela transformação de energia. Elas são encarregadas de pegar a energia proveniente das ligações da glicose e usar para a síntese de uma molécula orgânica que nós utilizamos como fonte de energia, chamada de adenosina trifosfato. Acredita-se que a mitocôndria era no passado uma bactéria que veio viver em uma célula eucarionte por meio de um processo chamado de endossimbiose, assim como os cloroplastos também, que estão presentes nas células vegetais. Nos cloroplastos encontramos a famosa clorofila, que já falamos aqui, que é capaz de utilizar a energia do sol para sintetizar moléculas orgânicas chamadas de glicose. Endocitose e exocitose, presentes em células eucariontes. A fagocitose é um processo importantíssimo para a célula. Os nossos macrófagos conseguem fagocitar bactérias, destruí-las e assim nos ajudar a defender desses organismos altamente patogênicos. O citoesqueleto está ausente em células procariontes. O que é o citoesqueleto? É a forma da bactéria, como se fosse a coluna da bactéria. Da bactéria não, das células eucariontes. As células eucariontes possuem citoesqueletos sofisticados, formado por uma quantidade de proteínas muito importante. Essas células eucariontes, com esse citoesqueleto, conferem uma complexidade ainda maior para essas células. É muita informação, não é? Vamos ver elas aos poucos. Não se preocupem. Vamos agora, rapidamente, falarmos sobre a composição química das células. A maioria das células é formada por cerca de 70% de água. Às vezes até mais e até menos. Seguida de proteínas, ácidos nucleicos. O que são ácidos nucleicos? DNA e RNA, responsável por informações genéticas. Carboidratos, lipídios. O que são carboidratos? Açúcares. E o que são lipídios? Gorduras, sais minerais e outros. Vejam que a vida é bastante complexa e bastante interessante. Não se esqueçam de fazer nossas anotações. Aproveite esse tempo para estudar. Vamos parar por aqui. Reveja essa aula, coloque suas dúvidas no nosso canal e aproveite para descansar também. Até a próxima!